Fala pessoal, muito bom dia. Morning Call na parte de Equities, começando agora aqui no Instagram da Guide Investimentos. Hoje já é o meio da semana, uma semana que começou, né, com muitas emoções e ontem deu uma acalmada, né? Perspectiva para a abertura de hoje é positiva, tendo em vista o movimento que a gente tem observado no exterior, mas mais do que isso, com base no que a gente observa, né, em termos de noticiário político, aprovação ontem à noite, né, na madrugada, na verdade, da PEC emergencial em primeiro turno na Câmara e provavelmente teremos o segundo turno sendo, né, ocorrendo ainda hoje cedo. Tá? Então, andamento em pautas super importantes, né? Claro que depende ainda de algumas questões, vamos ver se teremos votação, por exemplo, de destaques, né? Se vão conseguir aprovar alguns destaques, mas ao que tudo indica, temos, né, observado com certa tranquilidade a aprovação tanto no Senado quanto na Câmara, o que para a gente é super positivo, certo? Bom, então vamos começar fazendo aquela breve recapitulação do dia anterior e aí depois a gente passa para o noticiário de hoje, tá? Ontem, lembrando então, a Bolsa, muito bom dia a todos que entraram aí, obrigado pelas mensagens, bom dia para vocês também. Ontem a Bolsa acabou fechando em alta de 719 pontos, né, a 111.330, até que positivo, né, você para para pensar, no dia anterior o futuro tinha, né, caído ainda mais, chegou a bater os 109 mil pontos, fechou em quedas de mais de 5%, então tinha um gap ali de 1.600 pontos, né, antes do ajuste, claro, do futuro com o Ibovespa, e a gente viu esse gap, né, não ser suficiente para fazer com que o índice caísse. O que eu quero dizer com isso? Mesmo com o gap expressivo, o Ibovespa conseguiu subir o seu 0,65, que demonstra então uma boa recuperação. Né? A Nasdaq disparou 3,7%, recuperando parte das perdas das últimas semanas também com o recuo dos yields dos Treasuries, que a gente observou na sessão de ontem. Enquanto a Tesla foi o grande destaque, né, no cenário internacional, a Tesla subiu 20%, acompanhando o movimento das empresas de tecnologia, mas também após um analista de Wall Street elevar o preço-alvo da companhia para $900 a ação, né, quase 50% mais alto do que o nível que era negociado até então. Bom, pela primeira vez desde março do ano passado, o preço-alvo médio dos analistas de Wall Street para a Tesla estava maior do que o preço real das ações de Tesla. E isso trouxe um bom humor então e os papéis dispararam. Bom, por aqui o Ibovespa então fechou em alta de 0,65, né, a 111.300 pontos, mas ainda longe dos 115 mil pontos que foi, né, que a gente estava no início da segunda-feira, na abertura do pregão da segunda-feira. Né? Então estávamos em 115 mil, o futuro foi buscar os 109 ali no fim, né, da sessão de segunda, e ontem então ficamos em 111,13, uma boa recuperação, portanto. Bom, eu já vou pegar uma pergunta aqui, a Ju mandou, por que Local Web está caindo diariamente? E como eu ia falar já sobre exatamente isso, então eu já vou pegar essa pergunta. Bom, basicamente, empresas de tecnologia aqui estão acompanhando, né, os movimentos internacionais, onde as empresas de tecnologia também estão sofrendo. Você pega a Nasdaq com performances muito fracas, né, ao longo das últimas semanas, com exceção de ontem que recuperou. E além disso, saiu a notícia no fim do pregão que a TOTVS fechou a aquisição da ArcStation por 1.861 bilhões de reais. Se vocês observarem, curiosamente, a TOTVS subiu 4% na sessão de ontem, enquanto a Local Web caiu 0,7%. Lembrando que TOTVS e Local Web eram as duas companhias que estavam na disputa pelos ativos da ArcStation. Tá? É uma empresa de automação de marketing digital, se eu não me engano é de Curitiba, e, bom, enfim, pagaram então quase 2 bilhões de reais por essa companhia e trouxe um mau humor, né, naturalmente, para a Local Web. Lembrando que era um papel
com quase 500% de alta desde o seu IPO, né? Então, uma hora ou outra tinha espaço para uma realização mais forte. Não tem como também ser um movimento direcional subir para sempre, né? Uma hora realiza, depois volta a subir, enfim, por aí vai. Agora, quanto a fluxo, né, de investimentos, vamos lá. A gente tem investidores individuais retirando 1 bilhão 173 milhões de reais da B3 no dia 5 de março, com um saldo no ano ainda positivo, né? Positivo, ou na verdade bastante expressivo, em 16 bilhões 709 milhões de reais. Agora, o investidor estrangeiro voltou a ingressar nessa data, entrou com 1 bilhão 181 milhões de reais, saldo no ano em 14 bilhões 395 milhões de reais. Quando você soma os dois, né, você percebe então que pessoa física e gringo ingressaram na B3 esse ano com praticamente 31 bilhões de reais e, obviamente, para eles terem entrado, alguém vendeu, né? E quem vendeu foram os institucionais. Quanto a notícias de coronavírus e vacinas, tá? Tivemos a notícia que o CONAS informou, né, que nas últimas 24 horas do dia anterior, ou seja, na última divulgação feita pelo CONAS, o total de 1.972 mortes pela Covid-19. Um novo recorde desde o início da pandemia, e a média móvel dos últimos 7 dias, né, aquela média que vai caminhando, então sempre pegando os últimos 7 dias, que é a forma mais confiável de você ler os dados, afinal tem uma discrepância dependendo do dia da divulgação, chegou a 1.572, tá? 1.572 mortes por dia, então, chegou na terça-feira a média móvel, mostrando que, de fato, estamos no pior momento da pandemia. E com base nisso, temos a notícia hoje pela manhã de que o governo de São Paulo pode anunciar o ingresso à fase roxa do estado, tá? Onde até mesmo comércios considerados, estabelecimentos considerados essenciais funcionam apenas por alguns horários limitados, e além disso, né, eventos esportivos e igrejas, enfim, eventos religiosos terão que ser fechados, tá? Possivelmente teremos esse anúncio essa semana. Bom, vamos trazer a notícia, o noticiário, né, para o início dessa sessão de hoje. Afinal, tudo que a gente está falando já é passado, né? Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje. A abertura dessa manhã demonstra claramente, né, o retorno ao que a gente estava observando há alguns dias, onde empresas dos setores cíclicos estão com performances mais sólidas e as empresas de tecnologia recuam um pouquinho mais, né? Pelo menos é esse o viés que temos nessa manhã. Os futuros do Dow Jones sobem 0,22, 0,23, provavelmente teremos mais uma máxima histórica para o Dow Jones, enquanto o Nasdaq nesse momento recua 0,3, tá? Os futuros da Nasdaq. Vamos falar sobre as bolsas europeias. Até alguns segundos atrás, quando eu tinha olhado aqui, basicamente estava quase tudo em alta, né? E não mudou não. A gente tem nesse momento a bolsa italiana caindo 0,07, a bolsa do Reino Unido caindo 0,2, mas em linhas gerais praticamente todas as outras bolsas europeias operam em alta nesse momento. Lembrando, né, que o Eurostoxx na verdade é operando em alta de 0,4, CAC na bolsa francesa subindo 0,55, DAX subindo 0,3, enfim. Em linhas gerais, o movimento que a gente vê nessa manhã das bolsas europeias conversa exatamente, né, com o movimento que a gente vê nos Estados Unidos, onde empresas mais cíclicas possuem performances mais sólidas. E, bom, por que Reino Unido, por exemplo, em queda, algumas outras bolsas caem nessa manhã por lá? Porque a gente vê, né, uma pressão novamente nas mineradoras, as mineradoras com performances mais fracas, afinal o minério de ferro voltou a recuar no Porto de Dalian, tá? No Porto de Qingdao até subiu um pouquinho, mas no Porto de Dalian recuou nessa madrugada lá na China. A China que teve uma sessão também de recuperação, o índice de blue chips por lá fechou em alta, mas o temor quanto ao aperto monetário voltou a limitar ganhos, tá? A gente viu dados de inflação saindo na China nessa madrugada, acima do que o mercado esperava, tá? Então, naturalmente, preocupação quanto ao aperto monetário fez com que as performances por lá fossem mais limitadas.
Quanto a commodities, né, o petróleo Brent tem mais uma sessão de alta nessa manhã, subindo 0,15 a 67 dólares e 62 cents o barril. E temos, até alguns segundos atrás, tínhamos o Bitcoin em alta, né? Vamos ver aqui só se assim permanece. Exato, não mudou nada. O Bitcoin permanece em alta então, subindo mais 1,65, já superando o patamar de 55 mil dólares a moeda. Aquele famoso ditado, né? Foguete não tem ré. Bitcoin mais uma vez então com uma performance super sólida. Acho que o Beirute já comentou, mas vale o destaque, né? A PEC emergencial foi aprovada em primeiro turno na Câmara nessa madrugada. Eles ficaram até 1h30 da manhã, pasmem. Quem diria, né? Os deputados até 1h30 da manhã para aprovar um projeto positivo do ponto de vista econômico do país. Chegamos lá, pessoal. Esse momento finalmente chegou. Então, com 341 votos a favor, 121 votos contra e 10 abstenções, tá? PEC emergencial, portanto, aprovada em primeiro turno, devemos ter o segundo turno ainda nessa manhã, né? Parece que o Arthur Lira chamou o pessoal para voltar para lá às 10 da manhã do dia de hoje, e aí teremos que ver a votação dos destaques. Se tudo for aprovado da forma que está sendo, né, aprovado até então, tanto no Senado quanto na Câmara, teremos uma notícia muito positiva para o país. Bom, e gostaria de destacar que hoje também teremos a votação do pacote de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos, tá? A Câmara vai votar novamente esse pacote hoje e provavelmente teremos a aprovação, tá? Parece que já está tudo articulado. Podemos ter essa notícia vindo então dos Estados Unidos. Quanto a notícias corporativas, temos algumas importantes, né? Surtos de peste suína africana preocupando autoridades na Ásia novamente. Temos acompanhado, né, os frigoríficos andando até em decorrência um pouquinho dessa perspectiva, né, de que a demanda por lá vai se manter forte ao longo dos próximos meses. JBS deve estrear no mercado de pescados com a nova linha da Seara. Claro que ela não será produtora, mas vai operar, né, ali fazendo a intermediação com uma linha nova, portanto, da sua marca Seara, que é super conhecida, né, entrando no mercado de peixes, portanto, camarões, enfim. Bom, Minerva, a companhia pretende fazer um aporte de até 29 milhões de reais na startup Shopper, uma plataforma de compra e reabastecimento de itens de consumo doméstico, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Basicamente é um site que você faz compras, né, periódicas para produtos de casa, ou seja, é um supermercado virtual, né? E a Minerva então deve fazer um aporte e virar, né, sócia dessa startup. Muito parecida com aquele supermercado Now, né, que a B2W comprou no ano passado. Bom, a Superintendência do CAD propõe condenação da Claro, da Oi e da Vivo por cartel. Tanto a Oi quanto a Claro já vieram a público dizendo que o CAD tem fartos elementos para concluir que o consórcio agiu corretamente, tá? Mas, ao que tudo indica, o desfecho não deve ser tão positivo assim para as três companhias. Bom, a Raia Drogasil acertou a compra de 50,75% da startup Healthbit. O contrato tem opção de compra da totalidade das ações remanescentes a partir de 2026. A Healthbit é uma startup de tecnologia focada em Big Data com solução para reduzir sinistralidade em saúde empresarial. A gente estava falando sobre a PEC emergencial e o andamento, né, o trâmite que a gente tem observado, que tem sido bastante positivo para o país. Temos um outro projeto que pode começar a ter andamento que é bastante positivo também, tá? Principalmente para algumas ações do setor de concessão rodoviária, né, mas principalmente uma Rumo da Vida que tem mais exposição, né, a ferrovias. Bom, o governo sinalizou que deve fazer um acordo para destravar a tramitação do novo marco regulatório das ferrovias, que aguarda a votação no Senado desde o ano passado. A ideia é que a matéria seja levada ao plenário na próxima semana. 3 refinarias da Petrobras reduziram as operações em janeiro para o menor nível em 7 meses, devido à queda nas vendas de combustíveis. As refinarias processaram, portanto, 1.748.000 barris por dia em janeiro, uma queda de 2,4% na comparação anual e também na comparação mensal. E como eu disse, né, a TOTUS, portanto, fez uma compra super importante,
de 92% da ArcStation por 1.862 bilhões de reais. Tá? Uma empresa fundada em 2011 e líder em software de automação de marketing digital. A companhia tem receita líquida estimada de 206 milhões de reais para 2021. Curiosamente, né, pagou quase 20 vezes a projeção de receita para o ano. Pagou mais, entre aspas, mais caro do que é negociado uma Melius, né, todas as empresas de tecnologia na bolsa hoje. Mas acredito, né, que a TOTVS colocou na conta que os ganhos de sinergia seriam muito elevados e isso, né, deixaria o produto mais barato, portanto. E dessa forma, também acredito que a TOTVS, né, tenha se sentido um tanto quanto, não diria infeliz, mas não satisfeita com as negociações com a Lynx, né, que ela acabou perdendo para a Stone. Então, me parece que ela estava com sangue nos olhos e foi com tudo para essa aquisição. Localweb, portanto, foi deixada para trás, tá? O pessoal que vive aí perguntando de Localweb, como eu disse há pouco, Localweb perdeu essa negociação e era algo que o mercado já estava começando, né, a colocar no preço. Bom, vamos falar rapidamente sobre a abertura do índice futuro aqui no país e depois a gente, portanto, parte para o encerramento, tá? Bem rapidinho, enquanto eu abro aqui, pois acredito que todas as notícias relevantes dessa manhã a gente já abordou, pelo menos até agora, né? O fluxo de notícias segue muito forte, a qualquer momento pode sair alguma coisa, portanto fique atento ao nosso grupo do Telegram, onde enviamos notícias diárias para vocês. Bom, olha lá, que abertura bonita, hein? Índice futuro subindo 1% nesse momento, a 112.260 pontos. O dólar volta a recuar, perde 0,38, 0,39 nessa manhã, a 5,78, 5,79. O dólar continua em patamares bem elevados, né? Mas pelo menos a bolsa anda nesse momento. Obrigado pelo elogio, Sara, agradeço bastante e agradeço pela presença de todos mais uma vez. Esse foi o Morning Call da Guide, do dia 10 de março de 2021 e, como vocês sabem, amanhã estaremos de volta para dar mais informações, conversar sobre o mercado e tudo o que for necessário. Valeu, Simone, um ótimo dia para vocês, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.